Olá a todos, esse é o canal Unidade Médica. Meu nome é José Luiz Barbosa Pimenta Júnior, sou advogado, doutorando e mestre em Direito Público. E hoje iremos tratar do tema a inteligência artificial na medicina e seus aspectos jurídicos. De início, para contextualizar esse tema, que para muitos pode ser considerado de difícil compreensão, é importante que tracemos um pequeno conceito com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial na medicina seria a utilização de processos computacionais visando analisar um grande número de dados através de algoritmos bem definidos e que fossem capazes de propor soluções para os problemas médicos do dia a dia. Esse conjunto de procedimentos lógicos que são criados pelo homem, que se denominam algoritmos, eles servem justamente para a solução desses problemas. A inteligência artificial, nesse caso, ela já é uma realidade na nossa sociedade e ela está sendo aplicada em vários ramos e categorias profissionais. É como se pudéssemos pensar na antiguidade como foi a revolução da energia elétrica. Hoje, não podemos nem sequer pensar em ficar sem ela. A inteligência artificial terá esse novo papel e será uma ferramenta de utilização daqui para frente. Dela, devemos retirar o melhor e não lutar contra esta realidade. A ideia é não a substituição do trabalho humano pela máquina, mas sim que tivéssemos a formulação de um consenso dentro da nossa sociedade, de modo a evitar possíveis exageros. A construção desse consenso nos remete para a primeira conclusão. A inteligência artificial, ela tem que ser utilizada em favor do homem e, propriamente, estando à sua disposição, estando à disposição da atividade humana. Esse uso, obviamente, ele tem que se dar de uma forma não autônoma, com uma característica primordial de utilização acessória e complementar à conduta médica. O ato médico em si, ele continua sendo o centro de gravidade, ele continua sendo o núcleo da atividade profissional. Inteligência artificial, ela vai se dar como uma ferramenta de modo a ser utilizada em favor do paciente. A importância da regulamentação nesse contexto, nesse cenário, da regulamentação ético-profissional pelo Conselho Federal de Medicina vai se dar ao longo do tempo e será de muita importância. As tarefas que a inteligência artificial irá desempenhar são as que ela possui uma melhor condição do que o homem. Essas atividades, por exemplo, como análise de dados, centralização de informações, tarefas comuns do dia a dia, organização de fluxos de trabalho, por exemplo, no ambiente hospitalar, as tarefas repetitivas, estas ficarão com a inteligência artificial. O diagnóstico, a anamnese, os atos e procedimentos médicos continuam pela ciência, através do respaldo científico e sendo a prática, obviamente, do médico. O ato médico continua sendo, como disse, o núcleo central, auxiliado pelos novos processos advindos da inteligência artificial. Se pudéssemos pensar, e mal utilizando o termo marcadores, muito empregado na medicina, se tivéssemos a condição de conceituá-los como marcadores jurídicos de forma a limitar a atividade médica mediada pela inteligência artificial, nós teríamos que pensar numa nova relação médico-paciente. Do lado do paciente, nós teríamos algumas garantias relacionadas ao respeito aos direitos humanos e aos valores individuais.
a igualdade e, principalmente, aqui eu friso, a não discriminação, evitando vieses étnicos, sociais, por exemplo. A pluralidade e a diversidade da sociedade ela tem que ser encarada pela utilização da inteligência artificial na medicina e, principalmente, o respeito aos direitos individuais, evitando a discriminação, como, por exemplo, na área trabalhista. A privacidade e a proteção de dados também, nesse contexto, ganha relevo. A autodeterminação do paciente, e aí chama atenção para uma melhor confecção do consentimento livre informado, de modo que o paciente previamente tenha conhecimento de que aquele procedimento, aquela assistência médica, aquele tratamento, aquele protocolo médico também terá a utilização da ferramenta da inteligência artificial, com seus vieses e com suas limitações. Do lado do médico, a utilização da inteligência artificial, ela visa e visará, em breve, coroará a autonomia e liberdade profissional para melhor indicar aquela assistência, aquele procedimento com o uso da inteligência artificial. Refinar e aperfeiçoar a conduta médica, de modo a estabelecer e a fortalecer uma melhor assistência, principalmente quanto a decisões médicas, e num cenário que hoje já temos, principalmente nos exames de imagem, dentro da especialidade da radiologia, evitando, por exemplo, com a utilização da inteligência artificial, a redução do erro médico, o falso positivo, o falso negativo. Nesse cenário, se bem utilizada a inteligência artificial, a responsabilidade do médico em um futuro próximo poderá ser atenuada. As atividades também, não só relacionadas à assistência médica, mas sim à pesquisa e ensaios clínicos, em virtude da inteligência artificial ser muito importante e hábil para a centralização de dados e informações, terá grande importância no futuro próximo. Nesse cenário que se avizinha também, em um ambiente em que já se vem avançando bastante em procedimentos de sequenciamento genético, o processamento de informações genéticas dentro da medicina preditiva, da medicina de precisão, e isso levando-se em conta a descoberta, né, e o melhor tratamento de doenças raras, por exemplo. Então, sendo esses as linhas gerais da utilização da inteligência artificial na medicina e suas repercussões jurídicas, eu agradeço por terem assistido esse vídeo. Dúvidas, deixem e inscrevam-se no canal Unidade Médica. Obrigado.